cara ali encarando você? É o seu pior adversário. E aí, pessoal do canal Afoja, a gente queria abordar um pouquinho do tema caráter, né? Que é um tema que ninguém aborda aqui no YouTube. A gente fala de muita coisa sobre shape, sobre dinheiro, sobre carro, fama. Mas a gente não aborda o principal, que é o caráter, né? Me chamo Brian. E eu me chamo Carl. Fala pessoal, a gente espera aí que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu joinha aí, deixe uma mensagem pra gente também. E se vocês quiserem algum tema, né, Brian? Um tema específico. Deixa aí embaixo também, escreve pra gente aí, ou manda e-mail. Chama aí que a gente vai dar um jeito. Sim. A gente faz um tema do jeito que vocês quiserem. Mais pra frente, eu vou falar sobre um tema que é um pouco chato, mas é importante. Que é sobre investimentos. Mas é algumas coisas só que eu vou falar, só pra vocês terem um entendimento, certo, galera? É isso daí. E a gente queria trazer um pouco desse tema porque caráter é algo que a gente não nasce pronto. A gente nasce com cabelo, com corpinho, com bracinho, mas a gente não nasce pronto. O que a gente nasce O que a gente nasce? Com medo, com felicidade, com alegria, com tristeza. Mas caráter é uma coisa que a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo. Então assim, eu acho que a partir dos nossos 5 anos, 6, 7 anos, a gente vai tendo um caráter. O que é o caráter? O caráter vem das pessoas que a gente convive. Nossos pais, nossa família. Mesma coisa, se a família não tem um caráter bom, se a família for de periferia, de uma forma, né? Se o pai for ladrão, se o pai for mau caráter, se o pai trair a mãe, né? Então a gente acaba tendo o que o nosso pai tem, entendeu? E tendo o que nossa mãe tem. Se nossa mãe é usuária de drogas, se nossa mãe é uma coisa assim, né? É negativo, a gente vai nascer com isso. Então é uma coisa que a gente vai praticando e vai se desenvolvendo. Mas como a gente faz pra forjar esse caráter? Exatamente. Forjar o caráter que é complicado. Porque, como o Brian citou no exemplo, né? É questão familiar também, principalmente. A criança, principalmente quando está em formação, quando ela nasce. Você não vai mimar seu menininho. Você não vai mimar sua menininha igual a bonequinha. Você tem que ensinar. Porque você ensinando, se ele não aprender é porque ele não quis. Mas não foi falta de ensino. Porque eu conheço casos do pai ser muito honesto. Mas o filho é um tranqueira, rapaz, e não tem como você dizer outra coisa. Então, eu acredito que o caráter, pelo menos na minha percepção de vida, de experiência, eu acredito que o caráter ele é formado também pelos familiares e depois de uma certa idade, por você próprio. Que aí você vai entender se é certo ou se é errado o que você está fazendo. Né? E às vezes a gente tem acertos, às vezes a gente tem erros, às vezes a gente corrige os erros para ficar arrumado, para ficar bacana. Isso também é forjar o nosso caráter, né? E a gente vai forjando com erros também. Mas a gente não é perfeito, ninguém. O homem ele nasceu totalmente errado, né? Na verdade, foi do pecado. Pra você ver que a gente não é perfeito. E assim, uma pauta que ninguém assume, né? O erro. Que é um relacionamento. Todo homem já errou, toda mulher já errou. Sim. Toda mulher ficou com desconfiança, o homem ficou com desconfiança, fez besteira, né? Porque não devia. Mas às vezes também o caráter acaba até mudando com o relacionamento. A gente se torna uma pessoa melhor ou pior. Sim. Depende do que a gente está se relacionando. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente se envolve e tal. E prestar bastante atenção. É igual eu costumo dizer, eu até falo pro Brian várias vezes, perturba a vida dele que eu falo dessas coisas. Você tem que tomar muito cuidado com quem você se envolve. Seja em relacionamento amoroso, seja em relacionamento de amizade. Você tem que medir muito, selecionar mesmo as pessoas com quem você está andando, com quem você está caminhando, aonde você está indo. Realmente você tem que estar muito perceptível nisso daí. Ter uma observação muito grande. Porque às vezes a gente começa a andar com pessoas que não deviam andar e a nossa vida, em vez de ir para frente, começa a regressar tudo. Começa a voltar para trás. Então é isso que eu falo para ele. Eu sempre aconselho ele. Falo, cara, toma cuidado com quem você anda. Tem gente que te leva para cima, mas tem gente, cara, que te leva para merda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. A amizade tem que ser muito bem selecionada. Não é todo mundo que merece andar do nosso lado, não. E não é todo lado de pessoas que a gente também merece andar.
entendeu? Então a gente tem que procurar andar com pessoas que é melhor que a gente. Para quê? Para que a gente também se torne melhor, entendeu? Então essa é uma percepção que eu tenho sobre o caráter. Além dele ser forjado, ele também é aprendido, no caso, porque a gente aprende com nossos pais, às vezes não é com nossos pais, é com nossos tios, com nossos avós, com nossos irmãos mais velhos. Então é isso. E assim, o caráter é que nem o Cal falou. Me diga com quem tu andas. E eu te digo quem tu és. Então, assim, se você é honesto, trabalhador, e no final, na sexta-feira, no final de semana, você vai com pessoa errada. Você sai com pessoa errada, você sai com a mina errada. Ah, mas ele é bonita, tá? Me apaixonei por ela. Mas a mina, sabe, se envolve com pessoa que não é legal. A mina usa uma substância, ou bebe, assim, bebe muito. Não sou contra quem bebe, eu sou contra quem bebe muito pra ficar louca. Então, tipo assim, você tem que prestar bastante atenção com quem você tá fazendo. Entendeu? Não é porque você trabalha o mês todo, que é o caso. Exatamente. No caso, o caso do Cal, que você tem direito a fazer a zona. Você tem que, na sua cabeça, tem que pensar, pô, você tem que fazer o certo. Não, eu não falo muito em questão da religião, mas tem que fazer o que Deus sagrada, né? Se não fazer o que o próprio diabo sagrado, que é beber, fazer festa, trair, entendeu? Usar droga, então. E às vezes você tá num ambiente, você nem quer estar nesse ambiente, você tá ali só pela amizade, né? Ah, pô, vamos aí, ali e tal. Exatamente, tomar Pô, muito cuidado com essas coisas. Aí vem aquela frase, pô, a vida é uma só, porque você não vai? Então, tipo assim, cara, você tem que escolher muito. Exatamente, muito mesmo. E escolher com cuidado, né? O Brian citou até uma parte, um exemplo, que é a bebida. Eu bebo, não tenho nada contra quem beba, mas você precisa saber beber. Beber com responsabilidade. Ter responsabilidade sobre as coisas. Você ser o seu próprio senhor, né? Não ser dominado por um outro senhor, que no caso seria a bebida. A questão é você beber de vez em quando, numa festa, num churrasco com os amigos. Aí beleza, cara, agora você ir lá todo dia, chapar o coco e voltar louco pra casa, isso não é vida pra ninguém não, cara. Você realmente, se você estiver nesse caminho, você tá no caminho errado. Você precisa tomar um jeito, um rumo na sua vida, né? O problema não é beber, o problema é se embriagar. A própria Bíblia fala sobre isso. Então é bem real o que o Brian falou. E a situação que ele falou, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Se você anda com noiado, você é noiado também. Indiferente se você usa seu produtinho químico lá ou não. Mas você é do mesmo jeito. Porque você está se misturando. Se você não tem uma seleção nas pessoas que você anda, você é igual a elas. E você tem que ser o dono da sua cadeia. Você não tem que deixar ninguém te influenciar. Cara, se você deixar as pessoas te influenciar, você não é nada nem ninguém. Peraí, você não trabalha, você não faz faculdade, você não é ninguém. Porque é uma pessoa que está te influenciando. Então, você não tem opinião própria, você não tem disponibilidade, você não pensa em fazer nada, você não pensa, não, eu tenho um pensamento diferente daquela pessoa. Até um relacionamento. Se você tem um pensamento totalmente igual ao seu parceiro ou sua parceira, cara, não vai dar certo. Porque é até uma discussão. Tem que saber uma discussão. Se você concordar com o que a pessoa fala, é um problema grave. Isso não é um relacionamento. São duas carnes diferentes, mesmo que são uma só. Não é bem uma só, né? São duas caras diferentes. Então a gente tem que ter mais atitude, entendeu? Ter mais responsabilidade do que a gente fala, do que a gente faz. Porque assim dá tudo certo, né?